Pessoal, estou de volta aqui com o Papo Cabeça, aqui no meu canal, o canal do Maurício Noriega, a primeira gravação de bate-papo do ano. Antes de mais nada, quero desejar a todos vocês um 2025 de muita paz, muita saúde, prosperidade. E dizer que eu estou feliz e emocionado de mostrar aqui no meu canal essa figura que eu diria que é emblemática, um dos ídolos que eu tenho na profissão, uma amizade que eu herdei do meu querido e saudoso pai, um cara que talvez ele não saiba disso, mas vai saber agora, que me ensinou muito na profissão, que eu considero, se não o melhor, um dos melhores repórteres de rádio desse país, que você conhece há muito tempo, está revendo aqui para a gente bater um papo sobre vida, sobre trabalho, sobre profissão. Vanderlei Nogueira, que alegria, que honra, muita gratidão por você atender esse convite aqui para esse bate-papo. Maurício Noriega, o prazer é meu, obrigado pelo convite. É um prazer conversar com você. Sei que você está começando novas caminhadas aí com segurança de sucesso, pela tua competência, pelo teu talento, pela seriedade. É um prazer atender você. É muito legal conversar com o Vanderlei. E quando eu estava conversando com ele fora do ar para marcar isso aqui, eu me lembrei de uma história maravilhosa que meus pais me contavam. Minha mãe me contava essa história e ria sempre, de uma viagem que meus pais fizeram, se não me engano, em 1972, para a Argentina. Uma galera grande, não sei se era algum evento, e o Vanderlei estava. E meus pais contam que o Vanderlei tocou o terror no aeroporto na chegada, tirou sarro de guarda de todo mundo, invadiu a pista. E nós temos uma foto guardada aqui. Eu vou procurar essa foto para poder inserir aqui do Vanderlei ajoelhado na pista do aeroporto, do Aeroparque de Buenos Aires. Não sei se você lembra dessa história, Vanderlei. Vagamente, mas se você está falando, eu acredito que eu fiz muita bobagem. Já fiz muita bobagem. É verdade. Nada. O Vanderlei é um cara, além de ser um repórter brilhante, é um cara divertidíssimo, gozador no bom sentido, com uma inteligência rara. Vanderlei, como é que a tua vida foi parar no jornalismo esportivo? Bom, Noriega, essa é uma longa história, eu vou resumir, evidentemente, né? Eu sempre gostei muito de rádio, né? Desde garoto. Eu ouvia muito rádio com meu pai, né? Meu pai tinha o hábito de ouvir o chamado rádio jornal, né? Na Tupi, que você, claro, seu pai conheceu com muita categoria tudo isso. Mas então ele ouvia e me fazia acompanhar as notícias, eu garoto ainda, mas tudo bem, eu fui habituando, eu sempre gostei muito. E jogando futebol também nas ruas, quando era possível jogar futebol nas ruas, eu fingia que era narrador, né? Entendeu? E também misturava a função como repórter, né? O cara fazia um gol lá, eu fazia de conta que estava entrevistando, e quando eu fazia raros gols, eu também fingia que me entrevistava. Eu também, grande emoção, aquela coisa toda. Eu sempre gostei muito disso. Trabalhei desde cedo, né? Eu sou filho único. Eu não precisava naquele momento trabalhar, mas trabalhei desde cedo. Houve uma época, ainda garoto, que nós tínhamos dificuldade, a cidade, o país tinha dificuldade de alguns alimentos, né? Houve uma época que faltava açúcar. E aí eu queria arranjar dinheiro para buscar açúcar. Eu achava que essa era a solução. E eu não tinha como trabalhar, mas eu tinha coleção de gibis, né? E sabia que quem engraxava sapato ganhava dinheiro, né? Tudo isso secretamente, né? Puxa vida, arranjei uma caixinha lá, fiz um negócio lá para o cara colocar o pé para fazer, para engraxar, e peguei toda a minha coleção de, de gibis e fui para uma esquina próxima. E coloquei lá na esquina, não na minha rua, mas para minha mãe não ver, meu pai, aquela coisa toda. E estou lá, coloquei vendedor lá, coloquei os gibis e tal, e esperando um cliente. Né? O primeiro cara que apareceu era meu tio. Esculhambou, certo? Acabou a minha carreira naquele momento. Fui para casa, tomei uma dura, aquela coisa toda. Mas aí eu fui ao supermercado, sozinho de novo. Estou te falando só porque eu sempre gostei muito de trabalhar. E aí eu disse para o cara, eu queria ajudar aqui a colocar mercadoria no pacote. Cara, não pode, isso é muito criança.
não pode fazer isso. Não, mas você não precisa me pagar. Como não precisa pagar? Não, não precisa pagar. Eu fico aqui uma semana e o senhor me dá um saco de açúcar, que eu queria levar um pacote Sensacional. de 5 quilos, era açúcar União, né, para casa. O cara ficou com dó, achou engraçado e deixou eu trabalhar. E eu trabalhava 2 horas por dia secretamente, ninguém sabia. Eu rezava para nenhum conhecido lá ir para o supermercado. Final de semana, o cara me deu o pacote. Cheguei em casa todo orgulhoso, né? Entreguei. Minha mãe achou ótimo, meu pai riu, todo mundo riu, tal, tal, tal. Então, eu só estou te falando que eu sempre trabalhei muito cedo. E assim foi. Quando eu sempre gostava, e meu tio era diretor de uma grande loja em São Paulo. Existiam 2 grandes lojas num passado, né? O Mapping, num determinado momento, no centro da cidade, mas antes do Mapping existia uma loja que você vai encontrar só no Google, Casas Pirani. Era chamada a Gigante de São Paulo. E depois era na Zona Leste, na Celso Garcia, mas era enorme, 2 quarteirões, né? Vendia tudo, de carro a um copo d'água, né? E ele era diretor lá, você quer trabalhar, então você vai trabalhar. E eu, com 13, 14 anos, fui lá, estudava e tal, e também fui trabalhar lá. E eu tinha jeito para coisa, e era considerado um garoto esperto, aquela coisa, e fui transferido, aí começou a história. Fui transferido para o setor de propaganda da loja, era uma loja grande, anunciava nas emissoras de televisão, nas emissoras de rádio, jornais, páginas de jornais, entendeu? E era uma agência da própria loja chamada Pira Propaganda. Pira, de Pira, né? Pira Propaganda. E eu entrei como assistente lá e agradei. E comecei a ocupar espaços, muito garoto ainda. Então, eu era assistente do diretor de propaganda. E eu que atendia o pessoal de rádio e jornal, que ia lá buscar anúncio. Né? Então, e rádios do interior, inclusive, que o pessoal vinha para São Paulo e eles anunciavam também rádio do interior. Para quem morasse no interior, chegando em São Paulo, vai conhecer uma grande loja, aquela coisa toda. E meu primeiro compromisso escrito na carteira foi com a Rádio Comercial de Presidente Prudente. Brincadeira. Eu era chique, né? Eu era o correspondente em São Paulo. Então, além Já, de já fazendo locução falando, de rádio, boletim, essas falando, coisas todas. boletim, falando. Eu acho que fiz muita bobagem, mas eu já dava uma ajeitada na coisa. E aí, eu falava dos grandes clubes de São Paulo e os principais destaques da capital, meu amigo, certo? Falando para Presidente Prudente. Então, foi legal. Aquilo foi começando a pegar jeito para a coisa. E atendia também jornais, né? Entre eles, o Diário da Noite, Diário de São Paulo, né? Os diários associados, Diário Popular e Popular da Tarde, né? E os diretores desses veículos foram lá, buscavam anúncios e tal, e os caras viram fazendo boletim, ficou muito engraçado tudo. E surgiu a possibilidade de começar a fazer também para os jornais. Eu fiz Rádio Comercial de Presidente Prudente, a Rádio Jornal de São Paulo, tudo garoto ainda, né? Do Wilson Brasil, né? Wilson Brasil, Do que Troféu dava. Gandula. Troféu Gandula, eu ganhei todos, acho que era proteção, porque todo ano eu ganhava. Né? Aquele que tem a careca mais bonita, Vanderlei Nogueira. Aquele que deixou o bigode. Então, porque ele era tão gentil que ele premiava todo mundo. Né? Aquele que é filho de um grande Luiz Noriega. Tá premiado. Até o Então, todo mundo Maradona ele trouxe para o Troféu Gandula. trouxe, e uma outra vez ele de novo premiou o Maradona, que não foi. Né? E aí ele deu uma dura, não. Nunca mais vai receber. Certo? Foi muito legal. E a Rádio Jornal de São Paulo, Rádio Marconi, fiquei muito tempo no Marconi, é a rádio que tinha o Afanásio Jazade, né? Grandes personagens do rádio trabalhavam na Rádio Marconi. O grande narrador era o Mário Garcia, né? Júlio Del Bosque, que está conosco ainda hoje, vivo,
é uma figura maravilhosa, que não sei se você sabe, mas deve saber, é sogro do Dr. Nico, o famoso Dr. Nico. Casou com a filha do Júlio Del Bosque, uma das filhas do Júlio Del Bosque. Então, eu comecei a fazer campo, então, e aquilo foi pegando, né? Mas eu precisava ganhar dinheiro, aí chegou a hora de começar a ganhar dinheiro, né? Então, e aí um personagem que trabalhava na propaganda, ele trabalhava também prestava serviço para o Grupo Silvio Santos, né? A sede do Grupo Silvio Santos era em São Paulo, na rua Jaceguai. E o Silvio Santos sempre teve várias empresas, né? Entre elas, a Tamacavi, que vendia móveis, Baú da Felicidade, tudo que todo mundo sabe a vida do Silvio, né? E a sede era na Jaceguai. E tinha uma agência, né? A agência do Silvio Santos, que era a agência de propaganda da empresa. E eles precisavam de um jovem. E esse prestador de serviço, que também atendia a Pirani, indicou, falou, tem um cara aí, um garoto, tal, em tal lugar, tal, você não quer fazer um convite? Esse cara é bom, vai lá, o cara é ótimo. Eu agradei o cara, ótimo, né? Muito bem. Aí me convidaram. Cheguei para o meu tio e falei, olha, me convidaram, eu não esperava um convite para trabalhar lá no Grupo Silvio Santos. Ele falou, nem pensa duas vezes, vai embora, aqui era só para você apagar o fogo no rabo que você tinha que trabalhar. Agora você tem que caminhar a sua vida. Vai lá, aceita e sorte para você. E eu fui trabalhar lá, fiquei alguns anos, como assistente de propaganda do diretor-geral daquela área. Era de alguma coisa, outro mundo, né? Muito profissional, aquela coisa. Eu não sei se você sabe, e eu estou brincando, é irônico, você sabe, a Rua Jaceguai é pertinho da Federação Paulista, era pertinho da Federação Paulista de Futebol, na Brigadeiro Luiz Antônio, 500 metros. 500 metros. Né? E trabalhando também, fazendo coisas para o jornal, na época Popular da Tarde, né? E eles criaram uma coluna chamada FPF Pegando Fogo. E aí a coisa começou, né? Quando teve Copa do Mundo, aí antes de chegar nessa história aí, eu trabalhava até às 6 da tarde, tirava... Lá no Grupo Silvio Santos. Isso no Grupo Silvio Santos. Isso. Tirava a gravata, descia, pegava o meu primeiro carrinho, atravessava a rua, ia para a federação, porque naquele tempo não tinha esse negócio de internet e tal. Você ia para o local, você cobria e ia embora para o jornal, para escrever, né? Então eu ficava até fechar a federação, 9h30, 10 horas, às vezes invadia horário, às vezes um pouco mais cedo, sessões do tribunal, julgamentos de jogadores, né? O tribunal pleno, aquela coisa toda, e ia embora. Era uma coluna, Noriega, diária, de cabo a rabo, em toda a página. Eu tinha uma caricatura cabeluda e tal, né? Vou mandar para você. Então era pau todo dia. O nome já diz tudo, né? Pegando fogo, né? E era uma coisa maravilhosa. Você imagina, hoje é impossível acontecer. Todo dia os setoristas se encontravam no final da tarde com os presidentes dos grandes clubes. Você imagina, no mesmo elevador, no mesmo andar, o presidente do Palmeiras, do Corinthians, do Santos, o presidente do São Paulo e os principais do interior. Ripoli, do 15 de Piracicaba, Amantini, do noroeste de Bauru. Aquele tempo a coisa fervia para valer, né? O árbitro que fez uma lambança tomava o mesmo elevador ao lado do Matheus, que cobrava a barbaridade que ele tinha feito contra o Corinthians. Uma coisa maravilhosa. A imprensa ficava todinha na antessala do presidente da federação. Cheguei a pegar uma fase disso aí, quando eu comecei a trabalhar. Você sabe o que eu estou falando. Aqueles que nos acompanham, imaginem um pacotão de informações diariamente. Hoje você não passa na porta, né? Infelizmente. Infelizmente, né? Então, e aquilo foi pegando. E o presidente da federação, nessa época também, era um cara que ia muito preocupado com a situação financeira, né? José Hermílio de Moraes. Né? Sempre fazendo conta para fechar o mês. A vida dura, pagando aquele boleto e tal. E o vice-presidente da federação era apenas Paulo Machado de Carvalho, né? Apenas o doutor Paulo, certo?
Record, Jovem Pan, Record, todo mundo sabe quem eu estou falando, né? E o doutor Paulo, pai do seu Tuta, presidente da Jovem Pan, o filho mais jovem do seu Tuta. E num determinado momento, o Cândido Garcia disse: olha, estão precisando de um repórter lá. Você não topa? Noriega, eu fiquei com desinteria, sabia? É verdade. Eu imagino, porque um convite desse, né, para esse garoto Jovem começando. Pan, Jovem Pan, né, um sonho dourado, né? Puxa, era um sonho maravilhoso. Mas eu ganhava dinheiro no Grupo Silvio Santos, né? E eu tinha casei jovem, certo? E, nossa, fiquei assim, sonhando naquilo. Fui para casa e falei para minha mulher: por incrível que pareça, estou casado até hoje, né? Você vê? Tem casamento que dura, viu? Aí, cheguei para ela, falei: Mi, você não sabe, hoje aconteceu isso, isso, isso. E você vai aceitar? Falei: não dá, né? Não dá. Eu ganho dinheiro trabalhando na área da propaganda no Grupo Silvio Santos, né? Você vai ficar doente, você sonhava com isso tanto, que surgisse essa oportunidade. Eu falei: é verdade, mas eu tenho que pensar na sua barriga, né? Porque você está grávida da minha primeira filha, Patrícia, né? E tem que pagar a conta, né? E não vai dar. Para você ter uma ideia, a proposta da Jovem Pan era 5 vezes menos do que eu ganhava na Jovem Pan, do que eu ganhava no Grupo Silvio Santos, né? Eu trabalhava alguns anos lá, tinha uma função razoavelmente de prestígio naquela área toda, na área comercial. E aí nós brincamos assim: vamos fazer conta? Se eu estiver esticando, você me avisa. Não, tá ótimo, tá maravilhoso. Vamos fazer conta? Fizemos a conta lá, Noriega, em números redondos, vai. Para viver apertadinho, eu ia precisar de 20 reais, por exemplo. Então eu ganhava 100, certo? Mas eu tinha que sair do Grupo Silvio Santos. Aí eu ficaria com o jornal e ficaria com a rádio, com esses 2 empregos, né? E mais uns biquinhos lá. Sempre teve 3, 4 alternativas aí de receita. Bom, aí ela falou: vai dar uns 20, 22 mais ou menos. Aí eu brinquei com ela. Quer dizer, se queimar uma lâmpada, ferro, é isso, né? Aí ela falou: mas a gente segura, porque me incentivou muito. Aí eu peguei e decidi pedir demissão. Foi um negócio assim incrível, né? E o Grupo Silvio Santos foi muito bacana comigo, né? Eles gostavam muito de mim. E eu falei: por que você está saindo? Eu vou sair porque eu vou trabalhar com só jornalismo, eu gosto muito de jornalismo. Então, eu falei: poxa vida, a gente acabou de comprar a Record, a TV Record. Você não vai para lá? Pronto, está resolvido o assunto. Aí eu falei: mas eu já dei a palavra para o Jovem Pan, mas eu posso pedir um favorzão? Eu estava morrendo de medo, né? Posso pedir um favorzão? Pode. Se não der certo, eu posso voltar? Pode, você pode voltar. Falei: puxa, eu fiquei mais tranquilo, né? Demoraram uns 30 dias para dar baixa na minha carteira e me pagaram como se eu fosse demitido. Então me pagaram com todos os direitos. Eu estava há muitos anos lá e com aquele dinheirinho eu consegui comprar meu primeiro apartamento na rua São Carlos do Pinhal, que você conhece, quase na esquina da Brigadeiro. E aí falei: puxa vida, eu vou trabalhar. Pra você ter uma ideia, para quem gosta de números, muita gente sabe isso, mas é bom falar para os seus seguidores também. Eu entrei oficialmente na Jovem Pan 7/7/77. 7/7/77. E a minha filha nasceu no dia 13/7/77. Uma semana depois que eu entrei na Jovem Pan. Entrei como quarto repórter, né? E o Osmar estava saindo, o Osmar tinha saído, né? Foi para a Rede Globo, para a Rádio Globo. O Silvério foi alçado à condição de titular da Jovem Pan, da televisão.
espetáculo de narrador também, e a gente começou, né? Eu comecei a fazer reportagem fora do campo, comecei a criar coisas malucas, né? E foi agradando, né? E assim a vida seguiu, e fiz a minha primeira Copa do Mundo Já em 78. em 78, pelo jornal e pela Jovem Pan. É Você era isso, muito mais ou novinho quando menos. você foi para a sua primeira Copa do Mundo. Quantos anos você tinha? Eu tinha, em 78, eu tinha acho que 25 anos, Muito 25, jovem, 24 muito anos, jovem. por aí. E o Vanderlei, você é tão marcante, né, para nós todos que gostamos, que somos jornalistas e somos ouvintes de rádio, que a impressão que eu tenho hoje é que você sempre esteve na Jovem Pan. Eu me lembro de você ser a minha. Assim, uma coisa eu vou fazer aqui, uma consideração que eu acho que é muito importante. O meu saudoso pai, ele só ouvia a Rádio Jovem Pan por gosto. Por obrigação profissional, ele ouvia todas as rádios, aquelas coisas, mas o gosto dele era a Rádio Jovem Pan. Meu pai foi muito amigo do Fernando Vieira de Mello, um gênio do Que rádio era o nosso diretor de jornalismo. que era o diretor que meio que inventou esse padrão classudo que a Jovem Pan tinha, Isso. a Rádio Jovem Pan 620 AM, gloriosa a Rádio Jovem Pan. E era uma coisa tão maluca que a gente viajava, né? Meu pai tinha uma chácara aqui em Indaiatuba, perto de São Paulo, e a gente ia muito para o interior, para Bariri, que é a terra da minha avó materna, da minha mãe, para Olímpia, que é a terra do meu pai. E era assim, um desespero, porque meu pai mandava minha mãe ficar sintonizando o rádio para achar a Jovem Pan. Ele não sossegava, ele não conseguia fazer uma viagem tranquila enquanto não entrasse a Jovem Pan. E aí, ali, por volta ali de Rio Claro, né? Começava ali a entrar um sinal já, e era uma coisa assim. Eu cresci ouvindo, eu sei de cor as vinhetas da Jovem Pan. É Noite Tudo Se Sabe, Projeto Verão, tudo. E isso colocado, assim, você é um cara que tem um padrão. Essa Noite Tudo Se noite tudo Sabe. se sabe, com a nossa querida Ana Maria Penteado, e o programa era depois do Pique da Pan, né? Que eu fazia. Esse programa ficou 30 anos no ar, né? Pique da Pan. E a gente conversava na gravação, né? O meu era ao vivo, dela era gravado. E eu falava, aí vem a Ana Maria, ia entrar a gravação, né? Naquela hora da noite ela já estava em Indaiatuba, ela mora em Indaiatuba. Aí, aí eu falava assim, termina o programa, vem aí, é noite, tudo se sabe, com a Ana Maria Penteado. Nossa, Ana, como você está linda. Que blusa. Essa saia, Ana, ela ficava maluca no dia seguinte. Seu canalha, o que você fica dando? Mas era muito engraçado. Eu cortei você só para dar esse detalhe. Não, mas isso é maravilhoso. O programa A Noite Tudo Se Sabe tinha uma trilha sonora linda, daquele filme Houve Uma Vez no Verão, de Michel Legrand, que era. Nossa, era. É lindo. Você vê como eu era ouvinte, eu dormia com a Rádio Jovem Pan ligada. E o que eu quero perguntar para você é o seguinte: esse padrão de jornalismo da Jovem Pan, a Jovem Pan era diferente de tudo. O rádio brasileiro, que é um rádio maravilhoso, uma história linda, ele sempre foi muito cantado, né? Aquela impostação de voz, uma coisa assim. E a Jovem Pan não, ela tinha já um ritmo, né? Um texto diferente, e você principalmente. Sempre teve um texto muito mais próximo da televisão do que do rádio. Uma coisa, né, menos gritada, menos cantada. Isso foi uma coisa sua, natural, ou foi algo que você aprendeu e desenvolveu na Jovem Pan? Olha, nós somos muito orientados pelo Fernando Vieira de Mello, que você citou, e pelo seu Tuta. Né? O seu Tuta foi um show no campo artístico. Então, o seu Tuta, todo mundo que viveu com o seu Tuta, aprendeu muito. Né? E sabe quando você tem duas pessoas, por exemplo, o Fernando que você citou e o seu Tuta, que querem que você tenha sucesso. E não escondem isso. Digo o seguinte, olha, quanto mais sucesso você tiver, é melhor para mim, eu sou dono da rádio. Então eu não quero teu mal, idiota. Ouça o que eu estou te falando, certo? E o Fernando era mais explosivo ainda. Eles são idiotas demais, a gente morria de rir, mas ele corrigia as rotas, né? Eu estou falando conversa de redação, você sabe. Sim, claro. Seu pai passou tudo isso para você. Aqueles que nos acompanham e são jornalistas sabem o que eu estou dizendo. Redação é um outro mundo, o bastidor é uma coisa maravilhosa. Né? E o fato de você quebrar, digamos assim, um engessamento, você
pender mais, não para palhaçada, mas para informalidade, muito provavelmente você vai agradar. Sim. Hoje, agora com um elenco de podcasts aí, você sabe, inclusive o seu, né, você veja a repercussão. Né? Você tem o teu cenário aí, é um cenário elegante, mas é simples. Né? O meu é essa foto linda que eu coloquei agora, que é uma foto do acervo da revista Placar, que eu acho uma maravilha. O entrevistado pode ser uma porcaria, mas a foto é linda. Né? Nada. Dois gênios, um dá bola, outro dá informação. Não, então, eu acho que isso agrada. Então, essa informalidade. Acho que por isso o rádio foi uma coisa espetacular na minha vida. Fiz transmissões trágicas, festas inesquecíveis, conquistas inesquecíveis, derrotas que não eram merecidas. Enfim, fiz Carnaval, fiz São Silvestre, fiz Olimpíada nos Estados Unidos, mais ou menos 3.500 jogos de futebol. Viajei com a seleção brasileira em todos os continentes. Tudo isso o rádio me proporcionou. O microfone da Jovem Pan me proporcionou. Você falou, poxa, parece que você sempre... eu estou há 48 anos na Jovem Pan. Né? Quase 2 gerações. Né? Então, é verdade. Faço outras participações, tive outros empregos, fiquei 12 anos, 15 anos na Fundação Casper Libero, na Gazeta, enfim, mas estou há 48 anos empunhando o microfone da Jovem Pan, que é uma rádio importante, agora virou televisão há alguns anos, o Grupo Jovem Pan, e então as pessoas lembram, nem sei se pela competência, mas pela caminhada. Absolutamente pela competência. E não só no esporte, né? Eu lembro de você fazendo outro tipo de coberturas de situações de. Eu me corrija se eu estiver errado, assim, porque a memória às vezes falha, de incêndios, né? Que aconteceram na capital de São Paulo. Eu fiz terremotos e fiz vulcão. Sabe, erupção de vulcão. Quer dizer, às vezes eu vou em faculdade que a garotada pede para contar algumas histórias, e eu falo, você fez isso? Fiz. Fiz. Queda de avião? Fiz. Enterro do Tancredo? Fiz. Enterro do Tancredo. Eu estava lá quando caiu o portão do Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte. Era o microfone da PAN, porque não tinha como chegar um repórter lá, e tinha um repórter coitadinho lá, acompanhando a seleção brasileira na Toca da Raposa, em Belo Horizonte. Foi quando morreu o Tancredo Neves. E só tinha um repórter lá, da PAN, né? Só tinha um repórter da PAN. Não tinha como chegar tão rápido naquele momento. E aí você vai lá. E eu tinha que entrar de terno e terno preto, e não tinha, eu estava de agasalho. Aí o que seu amigo fez? Fui num brechó, olha, é cada coisa, cara. É isso que você está fazendo isso, porque é verdade. Todo mundo ri quando a gente conta essas coisas. É rica, é uma história que eu acho que eu tenho muito orgulho de ter essa história, né? Quer dizer, eu precisava de um terno preto. Fui no brechó da estação rodoviária de Belo Horizonte, um brechó lá, comprei um terno e não fechava a minha cintura, né? E eu pedi para o cara rasgar atrás a calça. Mas eu tinha que ficar de paletó. Um calor desgraçado em Belo Horizonte. Eu de terno preto, na porta do Palácio da Liberdade, falando, atenção, daqui o corpo do presidente Tancredo Neves será levado a São João da Boa Vista. Né? E foi o que aconteceu. Mas vai ficar para a visitação do povo mineiro aqui no Palácio da Liberdade, que foi uma loucura, o povo empurrando, derrubaram o portão, né? O portão do Palácio da Liberdade. Então, essas coisas, você vai esquecer? Não esquece nunca mais. Né? São João del Rei foi que ele foi enterrado. Perdão, São João del Rei. Mas não esquece, porque isso é assim. Terremoto foi na questão da Colômbia antes da Copa do México, foi isso? Terremoto foi o terremoto que matou milhares de pessoas na Colômbia. A gente não sabia se ia acontecer ou não a Copa do Mundo no México. Era aquela grande dúvida.
E aí me colocaram para embarcar para o México. Só que era um terremoto que estava se repetindo. Então, quando eu cheguei no México, estava no hotel, ele se repetiu. Então, felizmente não com grande força, mas balançando o hotel e tal. Enfim, foi uma tragédia, né? E a Copa quase não acontece lá, mas o México garantiu que ela iria acontecer, né? E aconteceu efetivamente. Então, passei um período lá naquela trágica cobertura. Na volta, a escala foi em Bogotá, na Colômbia. Era aquela escala demorada, né? Desce, às vezes sai só no final do dia. Estou falando de uma outra época, né? E aí aquela correria no aeroporto, eu vi e fiquei sabendo que a erupção de um vulcão chamado Nevada del Ruiz. Morreram 25 mil pessoas, uma cidade foi liquidada, né? E como chegar lá, os helicópteros estavam partindo do aeroporto de Bogotá. Eu estava sozinho, eu já tinha desembarcado, porque ia trocar de avião, estava com a bagagem. Falei, quer saber? Eu vou ficar aqui. E aí me arranjei lá para guardar as coisas no aeroporto e consegui uma caroninha de meia hora indo e voltando, de helicóptero da Serviço de Resgate da Colômbia, para sobrevoar a área. Então, eu sobrevoei a área, a gente viu corpos de longe, corpos que estavam cobertos daquela lama, aquela lava do vulcão. E eu gravei isso. Gravei, não imagem, gravei áudio, relatando tudo aquilo. E aí, quando voltei, consegui um telefone no aeroporto de Bogotá. Era aquele telefone que você é jovem, mas você sabe. É aquele pretão, né? Aquele pretão que a gente desmontava para colocar a garrinha, soltar a gravação, né? E aí o material entrou no Jornal da Manhã, né? Foi um momento importante para mim. Eu viajei muito pela Cordilheira dos Andes, o Brasil já jogava muito, e eu fazia sempre matérias além do futebol, como, por exemplo, com os guerrilheiros da Colômbia, M19. E assim foi, né? As coisas foram acontecendo. Isso é uma aula de jornalismo, gente. É uma aula de jornalismo maravilhosa. Só estou te contando algumas coisas só. Não, porque é uma carreira brilhante. E, Vanderlei, tem uma coisa, que quem cobriu a seleção brasileira, os colegas nossos que cobriram e cobrem a seleção brasileira, vão entender o que eu vou contar aqui. O Vanderlei construiu tamanho prestígio e tamanha credibilidade, que eu vi isso várias vezes, como repórter de jornal impresso, depois como jornalista de TV. São pouquíssimos os jornalistas que têm esse privilégio. Os jogadores, eles iam até o Vanderlei. O Vanderlei, às vezes, ele tinha que chamar, porque tinha alguma treta ali, a crise, derrota e tal. Mas mesmo quando os caras não queriam falar, sempre alguns se dirigiam ao Vanderlei. O Vanderlei não precisava. Eles viam o microfone da Jovem Pan e viam a figura do Vanderlei e se dirigiam a ele. Isso é muita credibilidade, né, meu amigo? É uma construção de trajetória que eu imagino que com toda a justiça você tenha muito orgulho. Tenho muito orgulho. E, em cima do que você está falando, eu vou te dar um exemplo de dois personagens que você conheceu, jogadores, Cafu e Emerson, ambos capitão da seleção brasileira, eram os capitães da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2002, né? 2002. Na Coreia e no Japão. Houve digamos assim, uma rota de colisão entre a Jovem Pan e a TV Globo. E, naquele momento, a Jovem Pan decidiu não comprar os direitos de transmissão. Tragédia. A notícia correu à rádio, foi uma bomba. Meu Deus, vai fechar a Jovem Pan. Não vai fazer a Copa de 2002, a história da Jovem Pan não vai fazer. Mas o seu tutor, e só o dono pode fazer isso, né? Diretor não pode, tem que ser dono, porque se der errado, vai sobrar no bumbum de alguém, né? Lógico. Aí ele falou, não vamos fazer a Copa. Houve um desacordo. Eu estava negociando
e em determinado momento a Globo entendeu que não tinha um diálogo. O Sr. Tuta colocou sobre a mesa, nessa conversa, um argumento que nós, pelo menos eu entendi assim, e meus companheiros também, cabia só colocar na mesa, sobre a mesa. Qual era? O fuso horário. Meia-noite no Brasil, meio-dia na Coreia e no Japão. Então, os horários de jogos, aqueles totalmente fora de hábito do ouvinte, ele ainda brincou, falou, poxa vida, o cara vai acordar de madrugada, de cueca, vai sentar na poltrona, ligar a televisão e assistir a transmissão do jogo. Vai ter que ser um apaixonado pelo rádio para ligar o rádio. Né? Muitos ligam porque gostam da transmissão e tal, mas nesse horário é possível que aconteça isso. Dá para fazer um desconto? Não dá. É pegar ou largar. Ele. É? Não, é porque eu me surpreendi quando ele falou que não vai fazer. Eu falei, não, você está brincando, né? Vamos tentar conversar. Eu não vou conversar, Vanderlei. Puxa vida, a gente está querendo colocar um fato. Agora, essa resposta assim, seca, quer, não quer, não quer, né? E, bom, naquele momento, estou falando uma história de mais de 20 anos, tá? Houve um rompimento. Eu fui para casa, fiquei preocupado, sabe? Eu que estava conversando para fazer o negócio, né? Cheguei em casa, falei com a Nilde, sempre ela, né? Madre Teresa de Calcutá, né? É a Madre Teresa de Calcutá. O senhor Tuta chamava, você vai para casa falar com a Madre Teresa de Calcutá. Aí eu falava assim, puxa vida, vai dar um problemão isso. Falei, mas amanhã ele vai mudar de ideia. Cheguei cedo na rádio, na portaria, a recepcionista falou, o senhor Tuta falou para quando você chegasse, dar um pulinho na sala dele. Falei, pô, já chegou? Falei, chegou cedo hoje. Aí eu pensei assim, vai reconsiderar. Né? Vai comprar os direitos. Pronto, vai, passou. Já passou a dor no fígado. Né? Entrei na sala dessa maneira que eu estou te falando. Falei, já sei, o senhor já pensou melhor, né? Não vamos fazer. O que vamos fazer? Perguntou. Falei, não sei. Agora tem que pensar, senhor Tuta. Ele falou, quem é que não está nessa Copa aí? Eu falei, Romário. Romário? Contrata o Romário. Como contrata o Romário? Contrata o Romário. Sabe o que nós vamos fazer? Olha a cabeça do homem. Noriega. Sabe o que nós vamos fazer? Nessa sala, tem uma sala grande lá, que é a sala de reuniões, né? Cabe umas 40 pessoas. Né? Nessa sala, nós vamos colocar nessa mesa, encher de microfones, vamos colocar toda a equipe, vamos colocar o Romário que você vai contratar, um enorme telão, e nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer anúncios nas páginas, tem aí, nas páginas, né? Tá aí, os anúncios estão todos aí, registrados. Né? Assista pela Globo e ouça Jovem Pan. Nós não podemos narrar, tudo bem, mas nós podemos comentar. Então a turma vai assistir na TV e nós vamos comentando. Aí ele está falando, eu falei assim, posso sugerir? Ele falou, claro. Já que o senhor está entusiasmado em contratar o Romário, você não quer contratar um time? Como um time? Falei, a nossa equipe toda e mais 11. Romário e mais 10. Como? Os nomes tops da época. Vanderlei Luxemburgo, contrata. O preparador físico da época, top. Quem era? Moraci Santana. Contrata. Capitão, né, de 70, né? Carlos Alberto Torres. Contrata. Árbitro, polêmico na época, né? Godoy. Né? Nosso querido Godoy. Né? Contrata. Tem que ser um cara também polêmico. Quem que nós vamos contratar? Emerson Leão. Contrata. Parreira. Contrata. Zagallo. Contrata. 11. Contratamos 11. Tá certo? E aí, para você ter uma ideia,
se tudo fosse normal, como todo mundo faz, seriam 8 cotas comerciais. Ele vendeu 18. Ganhou mais dinheiro do que se tivesse vendido no padrão normal de transmissão. Pronto, sucesso comercial total, certo? E aí, quando terminou a Copa do Mundo, eu já estou indo no final para depois voltar rapidinho. A clipagem de tudo que se falou da Copa em todos os jornais, da Jovem Pan era isso, estou mostrando a imagem aqui, isso, e das outras emissoras, porque fizeram normal, grande trabalho, ok, mas fizeram a transmissão normal. Mas não tinha o Romário opinando, o Parreira, o Zagallo falando alguma coisa, o árbitro, o Godoy xingando, o Leão falando qualquer coisa, entendeu? Então, foi um sucesso, né? E aí, quando ele chegou, faltavam 4, 5 meses para a Copa, ele me chamou na sala e falou: sucesso total. Agora eu preciso da ponta de lança na Ásia. Eu quero que vá você. Eu falei: seu Tuta, se eu for, eu sou clandestino, não temos credencial. Não vai estar credenciado. E eu não posso, eu não posso ingressar no território FIFA. O que é território FIFA? Os jogos, treinamentos, hotel das seleções. Eu não posso. Né? Posso fazer tudo na rua, posso subir no poste, qualquer coisa, mas eu não posso. Você vai, porque vai dar certo. Você vai inventar. Bom, preparei a viagem, eu e Deus, né? Com 2 bagagens, cheio de bolso, né? Para Seul primeiro e depois para Ulsan, que foi onde ficou a seleção brasileira, onde tem a fábrica da Hyundai. Né? Lá ficou a seleção brasileira. Essa história eu te conto numa outra oportunidade, que é muito longa para chegar em Ulsan. Mas eu quero só te falar porque você falou com relação ao relacionamento dos jogadores. Exato. Então, eu não podia entrar nos treinamentos. Então, todos os repórteres que estavam, eu vou falar todos, porque senão eu vou cometer uma injustiça. E não eram tantos, né? Porque, você sabe, Copa do Mundo só vai de emissoras mesmo, aquelas que compram os direitos. Então, eram 15, 16 emissoras do Brasil, você imagina. Né? Emissoras com repórteres que tinham seus gravadores e tal, né? E mais a Globo, que era detentora do direito de televisão. Né? Então, e todos me conheciam, e eu conhecia todos eles. Né? Mas eu era o porquinho pobre. Né? O patinho feio da história. Como foi o Eli Coimbra pela Record na Copa de 1998. A Record não podia se aproximar. Ele viveu isso em 98 e eu vivi em 2002. Nosso querido e saudoso Eli Coimbra. Grande Eli. E aí, em 98, agora um detalhe importante, que eu sei que você vai gostar, o Zagallo, que era o treinador lá, né? Era um dos treinadores, o Zagallo saía sempre depois do treino, caminhava um quarteirão fora da área para dar entrevista para o Eli, respeitando o sofrimento do repórter que não podia se aproximar e pela Zagallo era uma figura diferente. E pela importância e pela caminhada, pela história do Eli, ele recebeu esse respeito do grande Zagallo. Estou falando isso. E em 2002 eu não podia. Eu sabia que ia acontecer isso. Então, nos treinos da seleção brasileira, o que faziam os meus companheiros? Passavam as informações para mim. Alguns passavam, inclusive, entrevistas. E eu tive todo esse material. Mas e aí? E aí que eu tenho muita proteção, acredito muito em Deus. A seleção brasileira, entre aspas, brincadeirinha, mascarada, não aceitou o hotel que a FIFA deu em 2002 e decidiu mudar de hotel. E mudou para o hotel do seu companheiro aqui, queridão. A origem da pergunta era para você contar essa história. Você, cara! genial. Sabe quem estava lá?
a querida Márcia Bernardes, a, a grande apresentadora do Jornal Nacional, né? Fátima Bernardes. Fátima Bernardes. A Fátima Bernardes estava no hotel. Né? Outro que estava lá, Jaici Carvalho. Jaici Carvalho, lá de Minas Gerais. Só nós três estávamos lá. A seleção chegou lá, eu falei, meu Deus, e não era território FIFA. Então, as 7 entrevistas do Filipão, eu transmiti inteira pelo Jornal da Manhã da Jovem Pan. Foi maravilhoso. E aí os caras começaram a reclamar com as rádios, né? Porque os patrões brigam, mas nós não podemos brigar. Tá perfeito? Exatamente. Então, os patrões estavam brigando, os caras não compraram direito, e o repórter lá está fazendo a coletiva, está fazendo isso aqui. Começaram a reclamar com a Globo. Né? Então, eles dão na primeira entrevista, eu transmiti todas, mas na primeira entrevista, eu não pude fazer pergunta, fiquei lá no cantão do salão do hotel, eu era hóspede, né? Eu estava lá no salão do hotel, eu fiquei lá e com o telefone colado na caixa acústica, registrando as perguntas e as respostas do Scolari. Né? Esse é um detalhe maravilhoso. Eu aluguei 3 telefones na Coreia, porque eu tinha medo que um ia quebrar, vai acabar a bateria. Tinha 3, então parecia uma árvore de Natal. 1, 2 e 1 na mão. Noriega, usei um só, nunca caiu a linha, nunca acabou a bateria, o som era espetacular. Eu falei, meu Deus do céu, o que é a tecnologia... A sorte acompanha a competência, não tem jeito. Não, e parabéns à Coreia, que é um sucesso na tecnologia. Em 2002, hein? Em 2002. Aí eu falei, puxa vida, então o som era ótimo. Né? Eu chamava o Joseval, que você conheceu, amigo do seu pai também, né? Grande Joseval Peixoto. Grande Joseval. Joseval, atenção, Jornal da Manhã, 7 horas da manhã, a coletiva era 7 da noite lá. Então, atenção, vamos abrir o nosso canal internacional direto para Ulsan, na Coreia, onde está a seleção brasileira. Lá são 7 horas da noite, Vanderlei Nogueira. Eu, para não dar escândalo, ok, Joseval, estamos aqui, vamos ouvir a palavra do professor Luiz Felipe Scolari. E aí, inteirinho. E aí, passou a primeira coletiva, o pessoal depois, você não vai fazer pergunta? Eu falei, olha, a CBF tomou uma prensa aí das emissoras tal, e eles não passam o microfone para mim. Mas tem um problema. Ah, é? É, tá bom. Aí eu estou lá na segunda coletiva, agradeço muito ao grande Tino Marcos e ao queridíssimo Mauro Naves, né, que eram os repórteres da Globo. Aí, a assessoria de imprensa, atenção, primeira pergunta era sempre a Globo, que a Globo era para começar, né, era dona dos direitos lá. Então, primeira pergunta, TV Globo. Aí, o Tino, eu passo a minha vez para o Vanderlei Nogueira. Silêncio na plateia. Eu, fiz a pergunta. Chegou na outra coletiva, o Mauro Naves, pumba, certo? Eu até sempre agradeço, eles morrem de rir. Pô, você lembra disso? Lembra? Quem apanha não esquece. Quem apanha não esquece. E agora, quando completou 20 anos, agora em 2022, o Felipão deu uma entrevista para 5 jornalistas que estiveram naquela conquista brasileira. Um deles era eu, e eu contei essa história para ele, porque ele era o personagem. Ele viu isso acontecer. Ele morreu de rir e falou, eu percebi, tchê. Eu percebi. Eu falei, mas eu agradeço. É claro, eles que brigaram com você. Eu não tenho briga com você. Você perguntou, eu respondi. E respondeu longamente. Então, e aí, para fechar, numa das noites, bato na porta lá do meu quarto, eu abro a porta, Cafu e Emerson. Ô, Vanderlei, tudo bem? Tudo bem, capitão? Ô, capitão, brinquei com os dois e tal. Era quase madrugada lá. Falei, é verdade que você está... Dando risada. É verdade que você está proibido de chegar nos treinos e tal? Falei, eu não tenho credencial. É um problema comercial, mas eu estou me virando bem, os companheiros estão me abastecendo. Falou, é o seguinte, cara, você não pode ir, mas a gente vem até você.
enquanto eu tive com a seleção, sempre via um jogador até escolar, colocava o bumbum na minha cama, né? E dava entrevistas, eles deram entrevistas na Copa do Mundo de 2022, 2002, em cima do que você falou, do relacionamento. Eu acho que é um respeito mútuo, né? Eu acho que isso é importante. Isso chama-se credibilidade. Essa é só uma historinha. Uma maravilhosa das muitas histórias que o Vanderlei tem e que mostra como o nosso ofício foi mudando ao longo do tempo, né? Eu não tenho a pretensão de dizer se piorou, melhorou, ele mudou, os tempos mudam, né? Mas histórias como essa que o Vanderlei contou aqui, elas não acontecem mais. Os jogadores hoje são praticamente inacessíveis. Essa relação, essa coisa humana que existia, que ajudou muito a construir a imagem do futebol brasileiro pelo mundo, ela está se perdendo. Você que é um dos grandes jornalistas brasileiros, Vanderlei, como é que você vê essa transformação do mundo e especificamente do nosso mercado? Bom, eu acho que hoje o repórter sofre muito, né? Porque não falta talento para os repórteres, evidentemente que não falta talento, nem competência, não falta nada, né? Mas eles são blindados, né? Eles não podem se aproximar, se restringe às entrevistas enfadonhas, entrevistas coletivas, né? Dificilmente pode fazer uma entrevista exclusiva, e mesmo assim, às vezes as pessoas são, digamos assim, escolhidas. Né? Depende muito do veículo, né? Muito do veículo que está trabalhando com o repórter, enfim, é uma dificuldade, muita dificuldade. Não há mais aquela entrevista, aquela zona mista que tinha diariamente em treinamentos. Diariamente, imagine, você cansava de entrevistar os personagens, aquele que foi melhor no treino, aquele que foi pior, dúvidas que surgiam na escalação. Hoje, não acontece isso, né? Além da blindagem, existem bons assessores, mas existem aqueles assessores que só complicam a vida, né, que não agem como assessores, eles agem como segurança. Ou então prestadores de serviços para serviços externos. Né? E não naquela, digamos assim, naquela exercício da função de aproximar a imprensa do personagem. Sempre, eu acho que isso dificulta muito. É ruim para o espetáculo. Claro. O ouvinte perde muita coisa boa, o telespectador perde muita coisa boa. Né? As coisas são muito engessadas. A entrevista com o jogador tal, cenário montado, tudo preparado, uma coisa exclusiva, só para aquele jornalista ou para aquele veículo. Né? Eu acho que isso perde o clima. E quando eu conto isso para alguns garotos mais jovens, né? Falam, vocês acreditam que fala o nome de um jogador qualquer que você conheceu aí, vai. Seu pai falou. Se você não quer falar dos jogadores de hoje, fala dos jogadores que seu pai comentou que, pô, esses caras jogavam muito. Não faz muito tempo, né? Meu pai falava que o Serginho era um jogador que fazia muito. Não, Chulapa, né? Chulapa. Fazia muitos gols e tal, e que era um personagem, que arranjava confusão. Falei, tá bom, então vamos falar do Chulapa. Imagine você, acabou o jogo, você está indo embora para casa com seu pai, ouvindo a rádio. Né? Aí entra o repórter no chuveiro com o Serginho, certo? Não tomando banho com ele, mas do lado dele pelado, barulho de água caindo, o microfone está captando isso, e você pergunta, e o cara está ensaboando e está falando alguma coisa sobre a pergunta do repórter. Você acha que seria legal? Nossa, seria muito legal, ia curtir muito. Então, isso acontecia. Você sabia que isso acontecia? É verdade, acontecia. Às vezes você ia na casa do jogador, né? Você marcava uma entrevista na casa do jogador, o cara te recebia. Na casa do jogador. Acabava o jogo. Você sabia que acabava o jogo? Depois de 15, 20 minutos, abriam as portas dos vestiários para os repórteres entrarem. Você pegou isso, né? Peguei. Então, graças a Deus, peguei um bom tempo disso. Abriam as portas, se você entrava lá na derrota ou na vitória. Né? A única coletiva que tinha, e mesmo assim era uma coletiva melhor que essa, porque estava para fazer uma réplica, por exemplo, era com o treinador, né? Que ele atendia também no vestiário. Sim.
Então, quer dizer, é uma coisa assim fabulosa, né? Antes do jogo, eu sei que mudou agora, mas você sabe como é que é? Não podemos sujar a imagem. Eu sei que esse é o discurso. Você de televisão, você sabe, não podemos sujar a imagem. É verdade, não suja a imagem mesmo, fica tudo mais limpinho. Mas perdeu a emoção, né? Você imagina, pô, vai começar o jogo, o cara acabou, você acabou de ouvir o cara no campo. Não é? Perdeu a naturalidade, perdeu a construção das histórias que fizeram o que é hoje o futebol. Claro. Ficou frio. Eu achava assim tão, digamos assim, pomposo. Né? Era uma chegada litúrgica, Sim. que é a chegada da delegação. Então atenção, sabe? Abriram-se os portões do Morumbi. Imagina você ouvindo um rádio. Estou falando para quem gosta do esporte, para quem é torcedor, né? E que está na arquibancada, ele não está lá, mas ele está vendo aquela muvuca toda. Então, abrem-se as portas do Morumbi, ou da Neoquímica, ou do Allianz, não importa, mas do Morumbi, e o ônibus vai entrar, atenção, fogos, não sei o que, o ônibus entrando, aquele oba-oba, aquele rumor, né? Muito legal. Abre a porta, desce o presidente, né? Desce o presidente, porque eu acho que tem que descer o presidente. O chefe da delegação. E aí os jogadores. E eles param. Tá preparado? Você vai ser marcado pelo Luiz Pereira. Você vai ser marcado atenção, vai ser marcado pelo Arboleda. Você está preparado? Estou preparado. Você não treinou o último jogo. Um negócio bem factual. Né? Quente, emocionante. Agora os caras descem todos blindados e eles usam agora aquele fone. Eu nem uso esse fone, eu uso pequenininho. Você sabe o que eu estou falando? Parece um fone. Parece uma panela de pressão em cada lado. E ninguém fala com nada. E lugares onde você sabe que o telefone não tem condição de você fazer nenhuma transmissão, o cara finge que está falando para não parar. Parece que está falando com alguém no telefone. Eu peguei tudo isso. Eu morro de rir. Ronaldinho Gaúcho era mestre nisso, mas depois ele falava. E os caras perguntavam para mim, Vanderlei, você viu? Eu falei, você acha que ele está falando no telefone? Mas tudo bem, a gente segura aqui. E a gente fazia um discurso na chegada e tal. Então, eu acho que isso tudo empobreceu a carga de informação e de emoção que antecede uma partida de futebol. Afastou o torcedor do jogador, daquele universo. E no dia a dia também. Você acompanha o que é feito. E atenção, eu conheço os repórteres quase todos, né, das grandes rádios aqui de São Paulo, e são todos muito competentes, mas você nota, ele está fazendo um boletim que são as informações que ele tem. Mas, pô, se você solta um cara desse, ele vai trazer muitas outras informações muito legais, interessantes, entendeu? Quer dizer, mas não, blindagem, né? E o jogador de hoje, o jogador atual, parece que gosta disso, porque não tem muita satisfação a dar para ninguém. Os assessores ajudam a blindar. E a cartolagem também adora isso, porque você não tem como cobrar alguma coisa da cartolagem ou dos jogadores. Eles adoram, né? E o Cartola, você sabe, com as exceções de praxe, o Cartola costuma ultimamente dar entrevista só para quem, digamos assim, passa o pano. Eu não queria falar isso, mas é que não arranja grande confusão. Então, infelizmente é isso, né? E sabe o que eu acho, Vanderlei? As pessoas que mandam e fazem o futebol hoje, elas não estão percebendo o que acontece, por exemplo. Hoje é comum você conversar com o torcedor de qualquer idade, falar para esses jogadores da seleção brasileira estão nem aí para a seleção brasileira. Pô, eles vêm aqui, eles não têm. Porque eles estão, muitas vezes, enjaulados nesse sistema. E por isso, e aí, obviamente, você passa a pensar. Que relação que eles têm com o Brasil, com a seleção? Eles não falam com ninguém. Você não sabe quem é o cara, você não sabe o que ele pensa, você nunca ouviu a voz de um jogador da seleção brasileira. Então, faz parte desse processo e depois não adianta reclamar com o que está acontecendo, né? O
futebol está perdendo um pouco da sua essência. E muitas coisas que você sabe dos jogadores, você conhece as informações pelas redes sociais, que às vezes são mensagens escritas pelos jogadores, mas quase sempre pelos assessores. Sim. Então, é tudo muito engessado, né? É tudo muito engessado. Eu acho que é uma pena, porque esse é um produto tão legal que poderia ser tratado assim com mais liberdade, com mais informalidade, com mais velocidade, né? Velocidade, com transmissões assim em locais que você nem imagina, porque o cara está falando do vestiário. Como é esse vestiário? Né? O cara está falando. Trazer o espetáculo, trazer o jogo para quem está ouvindo, para quem está vendo. Do túnel, né? No túnel, como é que esses caras caminham no túnel, né? Enfim, é isso. Mas são outros tempos. São outros tempos. Eu entendo perfeitamente. É por isso que eu acho que eu sou um cara privilegiado, que eu vivi tudo isso. Vivi desde a abertura plena, total e restrita. Você está vivendo, não viveu, está vivendo. Não, vivi e cheguei até agora vivendo também a situação atual. Então, eu sei como são as coisas, como eu sou um privilegiado, eu sempre falo isso, porque eu vi todo o avanço tecnológico. O gravador de 5 quilos, né, igual um pacote de açúcar, né, e hoje praticamente é um pedacinho de metal. Né? E a gente está fazendo aqui um trabalho, você está com a sua câmera no seu estúdio, eu estou no meu cantinho aqui, e a gente está fazendo isso. Quer dizer, maravilha, espetacular, show. Isso é incrível. Essa tecnologia que nos oferece a oportunidade de fazer isso aqui é para soltar rojão. Né? A gente, recuando um pouco no tempo, era um pouco mais difícil fazer isso. Um pouquinho mais difícil. Eu sei que você tem compromissos, Vanderlei, já encaminhando o final desse bate-papo. Atrás de você tem uma tela de computador. Demais, né? Não é isso, não está maravilhoso. Eu queria poder gravar assim 10 horas, porque você tem histórias fantásticas. Atrás de você tem aquela tela que tinha a imagem maravilhosa do Rei Pelé. A proteção, ela voltou agora. Antes da gente se despedir, eu quero que você, que viveu boa parte da carreira do Rei Pelé, explique um pouco para os mais jovens que não tiveram o privilégio. Eu vi o Pelé jogar pouquíssimas vezes. O Pelé parou de jogar no Brasil em 74 e se despediu em 77 no Cosmos. Né? Eu vi algumas vezes acompanhando meu pai, vi o Pelé no Morumbi, vi o Pelé no Pacaembu, vi o Pelé na Vila Belmiro. E você viu muito mais do que eu. O Rei já fisicamente não está entre nós, mas ele estará sempre. O que foi o Pelé, Vanderlei? Bom, para mim foi tudo, né? Quando se fala de jogador de futebol, foi tudo, né? Em todos os fundamentos, ele fazia tudo bem. Tudo bem, né? Perna direita, perna esquerda, cabeceio, velocidade, criatividade, inteligência, tudo. Então, acabou. Jogando futebol, eu vi o Pelé, né? Você veja, ele parou em 77, eu entrei na Jovem Pan em 77. Então, antes, quando eu trabalhava em rádios menores e no jornal, eu acompanhei o Pelé. Né? Quando ele parou, ele virou um personagem especialíssimo. Porque, claro, você imagina o Pelé comentarista. Pelé vai assistir a partida. Todo mundo quer ouvir o Pelé. E aí ele passou a acompanhar também a seleção brasileira como comentarista. Então, imagine, desembarque da seleção brasileira e de terno está o Pelé. Tudo bem. Metade da tropa corria para cima do Pelé. Eu diria que 80% da tropa corria para o Pelé. Estou sendo generoso, certo? A Rádio Boa Nova do interior do Equador, ele está se danando a seleção. Ele quer ouvir o senhores público, buenas tardes, de Pelé. Ele quer morrer, eu gravei a palavra do Pelé. Esse é o mundo real. Né? E isso acontecia. Esse cara que você falou, o tal de Pelé, ele parava, tinha 50 repórteres para fazer a mesma pergunta. Uma saudação para o povo de Cartagena. Certo? Para a Rádio Noriega. A mesma coisa do Vanderlei. Não tinha nem pergunta. Pelé é uma saudação para a Rádio Cartagena, a Rádio Nogueira.
Ele respondia um por um. Esse era o Pelé. Foi sempre assim, né? Duas passagens para você. Uma, avião. Quando descobriram o Pelé já parou de jogar, ele estava como comentarista, que ele estava na primeira classe. Óbvio que ele tem que viajar na primeira classe, tá certo? Nem poderia ser diferente, né? Descobriram e o avião começou a uma muvuca, porque todo mundo queria ir lá na primeira classe, os passageiros, né? O Pelé está aí, sabe? E começou uma zona dentro do avião. Aí o comissário foi falar com o comandante está uma zona lá. Está todo mundo querendo vir para a primeira classe para pegar o toque do Pelé. Não pode, esse pessoal vai dar uma turbulência aí, dá uma confusão. Fala para esse pessoal sentar. Ele pediu pelo alto-falante e tal, e foi falar com o Pelé, ele, o comissário-chefe. Pelé, desculpe, estão te atrapalhando aí, mas está uma vulca lá atrás. Tal. Você desculpe. Ele falou, peraí, você tem aquele bloco de recados? Sabe, era comum, né, aquele bloquinho, né, de recadinho. O cara trouxe o bloco. Pelé, quantos passageiros tem? 200 passageiros? Tá bom. Um abraço do amigo Pelé. Um abraço do amigo Pelé. Um abraço. O bloco deu para o comissário. Maravilha. E o comissário foi distribuindo passageiro. Esse é o Pelé. E agora, para fechar, o teu amigo aqui fez uma bobagem na Copa do Mundo de 94. Isso eu contei na morte do Pelé. Todo mundo veio entrevistar, procurando pessoas que acompanharam de alguma maneira a carreira do Pelé. Eu falei, olha, eu não vou falar de futebol, porque tudo que poderia falar de futebol, vocês já falaram, já entrevistaram pessoas que, sem dúvida, deram ótimos depoimentos. Eu vou contar uma história pessoal. Eu estava transmitindo a Copa de 94 nos Estados Unidos e entrei no lugar lá no estádio que eu não podia entrar. Mas ninguém falou nada, eu fui entrando. Era uma espécie de um estacionamento, mas enorme. E fui falando, transmitindo, né, sem fio, né, realmente, está aqui, o estádio. E fui entrando, não tinha nada, fui falando. Quando chegou perto de uma área, que era uma área de elevadores, chegou a segurança, a minha credencial não dava permissão para ficar naquele lugar, e eles eram inflexíveis, né? Vamos tirar a credencial, tirou a credencial, acabou a Copa para você, né? Antes de eu tentar qualquer coisa, a porta do elevador abriu, apareceu o rei, né, com 3 seguranças, né, e ele, sacada de rei, né, sacada de craque antenado, né, ele viu que eu estava enrolado. Ele viu, Vanderlei, tudo bem? Os caras pararam, segundo. Quem é esse cara que conhece o rei, né? Aí ele veio em português para mim. O que aconteceu? Eu falei, entrei no lugar que eu não podia aqui, os caras querem tirar minha credencial e eu não podia estar aqui mesmo. Ele falou, mas escuta, me conta. Pegou no meu braço e saiu caminhando comigo. E a tropa atrás. E os caras foram desistindo, entendeu? Quer dizer, pô, me pegou pelo braço e foi falando. Não, então, esquece, vamos sair daqui, eles vão esquecer. Está comigo. E me levou até a porta. E eu, no dia que o Pelé morreu, eu disse assim, olha, então, nesse episódio de intruso, eu passei a ser convidado do rei. Foi exatamente. Esse é o Pelé. Que maravilha, Vanderlei. Olha, para encerrar esse nosso papo, já te agradecendo, eu vou me permitir simular uma situação que eu adorava como ouvinte seu na Rádio Jovem Pan. Não sei se eu vou fazer com a mesma categoria quando você encerrava, quando não tinha mais ninguém no vestiário. Um abraço. Lembra que você fazia isso? Não, aqui. Você batia no... Aqui, ó. Um abração. Isso é muito bom. Vanderlei Nogueira, muito obrigado, cara. Que aula que você deu para a gente, foi um prazer. Fazia muito tempo que eu não ouvia, né? Que a gente não se encontra, mas você é um cara que tem minha admiração como profissional e como ser humano. Estou muito feliz de você ter atendido esse convite. Espero que todos tenham gostado desse papo, como eu gostei. Dê aquele likezinho no canal. E Vanderlei, um beijo. Eu que agradeço, Noriega. Obrigado pela gentileza, pela entrevista, pela paciência. Espero que realmente a turma que acompanha o seu canal tenha curtido, entendido que esse papo foi um papo informal, de muito bastidor, que é exatamente o que as pessoas gostam de saber. Porque na frente do palco,
quase tudo, todo mundo sabe tudo. Então, contei muitas coisas atrás do palco, né? Que acho, o mais gostoso para todo mundo. Diego, um abração para você, um beijão, obrigado e até a próxima. Muito obrigado. Vanderlei Nogueira, gente. Tchau.